Bom dia! Hoje, dia 11 de abril de 2026, sábado. O texto bíblico de hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 até o 18. A conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores de Jesus Cristo. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então, eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses dias não comeu e nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua à direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me chamou e mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo. Ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Até aqui a leitura de hoje. A conversão de Saulo, ou, como nós conhecemos, o grande missionário Paulo. Perseguidor ferrenho dos cristãos na época, tinha o prazer de caçar os cristãos. E isso ele foi fazer na cidade de Damasco, pedindo autorizações do grande sacerdote para fazer isso. Mas Deus escolhe coisas loucas do mundo para nos mostrar o quão poderoso ele é. Coisas que nós muitas vezes não compreendemos. Jesus Cristo, o Filho de Deus Todo-Poderoso, se humanou, podia nascer com toda a pompa do mundo, mas Jesus nasce humilde numa manjedoura, numa estrebaria. Vive humildemente, entra em Jerusalém montado num jumentinho, tudo às avessas daquilo que o mundo considerava ser poderoso. No entanto, não há nenhum poder no mundo maior do que o de Jesus Cristo, maior que Deus, pois ele é o Filho único e verdadeiro de Deus, mas também verdadeiro homem. E este Jesus aparece no caminho de Saulo, escolhido por ele para mostrar ao mundo quem era Jesus, o Filho de Deus. Diríamos que seria loucura pensar que alguém que maltrata, alguém que nós consideramos muito ruim, pudesse hoje se converter
e falar verdadeiramente do amor de Deus. Mas não podemos esquecer que o poder é do Senhor. O poder está com o Senhor e ele pode escolher qualquer pessoa para fazer a sua missão. Jesus aparece a Saulo mediante uma grande luz. Os seus seguidores ouvem a voz, mas não veem Jesus. Mas Paulo, ou Saulo, vê a luz e vê Jesus Cristo. E Jesus diz a ele que ele vai encontrar uma pessoa, Ananias, e ali é para ele ficar esperando em Damasco. Saulo passa 3 dias sem comer, sem beber, orando, meditando sobre aquilo que viu lá na estrada e cego. E aí vem a parte que é comum a nós. Jesus aparece em sonho a Ananias, seu seguidor, e manda que ele vá se encontrar com Saulo, que ponha as mãos nele porque ele está cego, para que ele fique curado. E Ananias diz: eu ir atrás de Saulo? Eu sei de todas as perseguições realizadas por ele de Jerusalém e sei que ele tem cartas e está aqui para perseguir os seus seguidores, os que adoram o Senhor Deus. E Jesus diz: eu o escolhi para a grande missão de levar o evangelho a todas as regiões. Veja, primeiro Ananias não quis ir, mas quando Jesus lhe diz o seu propósito, Ananias não questiona mais, vai até o encontro de Saulo, fala com ele, toca nos seus olhos e os seus olhos se abrem. E diz o texto, Saulo foi batizado e ficou cheio do Espírito Santo de Deus. Saulo, após passar pela experiência com Jesus, veremos mais sobre ele, se torna, talvez, o maior missionário de todos os tempos. Aqui diz que Jesus falou que, para Ananias, que ele ia sofrer muito por causa de Jesus. E se realmente sabemos pela história da Bíblia que Paulo depois sofreu muito, mas jamais esmoreceu da sua fé, da sua convicção de quem era Jesus Cristo, o seu Salvador. De perseguidor a fiel escudeiro de Deus. Este é Saulo, convertido e chamado depois de grande apóstolo Paulo. Que tenhamos em nossos corações a certeza de que Deus pode converter qualquer pessoa e não cabe a nós julgarmos as decisões de Deus, os caminhos dele. Que Deus possa realmente converter muito mais corações para chegarem perto dele e para levarem a sua palavra cada vez mais longe. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus e o amor estejam no coração de todos nós. E que Deus nos dê um coração que veja que Deus pode transformar qualquer pessoa em seu objetivo, em sua vida, para convertê-lo naquilo que Deus precisa de cada um de nós. Bom dia.